E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador para mais um vídeo de Sacramento RPG. E antes de começar, lembrando que Sacramento RPG, eu adoro Sacramento RPG, mas eu discordo de boas coisas que acontecem no RPG. Lógico, mestres podem fazer do jeito que quiser, mas existem erros, existem atos estranhos, existem atos mal feitos e eu gosto de sempre falar disso. Então, se você discorda ou concorda com minha opinião ou quer adicionar uma coisa a mais, coloque sempre nos comentários. Eu estou vendo que vocês estão se engajando muito com as minhas análises aí. Sempre tem uma pessoa ou outra escrevendo nos comentários, pessoas diferentes sempre, e que normalmente estão concordando da minha opinião. Mas caso você discorda, por favor, também coloque a sua opinião para a gente debater aí nos comentários, ok? Então vamos lá, antes de começar a sessão, eu quero falar de duas coisas da sessão passada que eu esqueci de falar muito. Eu ia falar, mas aquele vídeo da sessão passada foi gravado duas vezes e na segunda vez eu acabei esquecendo partes. O primeiro é que o Cauê Moura disse que tá triste com o Golias, né? Ele explica, não, como personagem eu fico decepcionado assim de o Golias eu ter uma ação só e não conseguir fazer praticamente nada com ele, mas é o custo de você dar 2d6, logicamente. Mas uma coisa que eu cheguei a debater no episódio passado, no vídeo que não saiu do episódio passado, no caso, é que eu não sei se quando o Cauê Moura criou a ficha dele, se ele entendia do sistema suficiente. Às vezes isso é culpa do jogador, sim, que não foi lá ler e entender melhor, mas é papel do mestre explicar mais ou menos quanto que vale cada coisa que você faz no RPG. Então, você pegar ali um D6 a mais de dano é muita coisa, mas vai falar sim ou não. Mas vale a pena, tipo, perder uma ação? Não, depende de você, mas assim, uma ação faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ataque corpo a corpo, né? No caso do Golias, lutar corpo a corpo seria um ato complicado, porque a maioria da galera não ia lutar corpo a corpo. Então, eu não sei se ele teve essa explicação. Mas é isso sobre o Golias em si. Ele tá meio triste com o personagem, o Cauê Moura. Mas o Golias é um personagem que eu curto. Só que é o clássico, ele não combina ali com as armas que carrega agora. E sabe quando ele pega uma espingarda, combina um pouquinho mais, mas ainda passa longe. Outra coisa que eu queria citar é que ninguém viu os corpos. O Casagrande estava vindo para a cidade e ninguém viu os corpos. Ninguém viu o Casagrande, nem o Nero chegou. E isso é uma coisa que eu acho que tá muito estranho, mano. Meio que tipo assim, passado de pano, os jogadores mataram um bocado de gente ali, deixaram todos os corpos expostos no meio da estrada. Acho que 2 km eles foram assim para longe da cidade. Mas, pô, já veio muita gente desde aquela hora. O bispo possivelmente chegou depois. O Pardal e sua mãe chegaram depois também. Mas agora vamos assim pra sessão em si. Eles primeiramente estão no acampamento, conversando, tomando tequila e jogando baralho. E lá eles têm uma cena que é um pouco engraçada, bom que não saiu dos limites, né? Porque existem limites do essa cena tá engraçada pra essa cena tá esquisita e não chegou na parte do esquisito, tava só engraçado lá que é a parte deles bêbados. Vi que muita gente nos comentários lá, Sacramento, ficou falando que achou muito legal as atuações deles bêbados. E eu também achei interessante. É uma parte da sessão que eu não tenho muito o que falar, mas que foi legal, foi engraçado. E isso é uma das melhores partes de Sacramento. Que por mais que o RPG do Selbit tinha partes engraçadas, principalmente com Arthur, normalmente ficava estranho certos momentos com parte engraçada, porque o teor lá é bem mais sério. Mas aqui em Sacramento a gente tem uma liberdade maior de ver a galera rindo, a galera brincando. E a galera, eles querem ir para o banco para resolver os problemas do banco. Mas o zóio de gato descobriu que tem um trem vindo e eles vão até o trem. E aí aquela parte de a manipulação do mestre, né, que o zóio de gato ele é utilizado como uma ferramenta para puxar os jogadores para o local certo. Só como eu disse, se não houvesse o zóio de gato ou o zóio de gato desaparecesse, né, alguma coisa acontecesse com ele ou fosse morto mais para frente da sessão, os jogadores em si, ele deveria introduzir isso
para os jogadores. O Zóio de Gato já puxou essa galera para os cantos corretos umas 3 vezes. Então, a próxima vez que o Zóio de Gato vier com esse papo de que conseguiu uma coisa muito boa e que vai dar muito dinheiro e tal, vai ficar um pouquinho estranho. De, pô, mais uma vez o Zóio de Gato tá encontrando dinheiro em qualquer lugar. Então, faz sentido eles começarem a ver mais. Eles estão tipo lá, estavam lá no Fogo que Dança e tal. Possivelmente eles iriam lá pro nosso caro Gaspar fazer o que tanto quer. E aí, meio que, pô, essa coisa do banco ficou de lado. Tipo, eles querendo ir pro banco, mas aí falou do trem e é bem óbvio que eles teriam que ir para o trem. E é isso, não importa o que eles fizessem ali. Quando eu ouvi falar em trem, eu já achei muito legal, porque sempre tem, assim, certos filmes de Velho Oeste, aquela parte do trem. E já falando de início, eu não achei ruim. Só não achei excelente, tá? Essa coisa de ir lá, roubar um trem e tal, normalmente tem que ser aquela aventura tops da top. Tem que ser aquela sessão muito legal, grande, porque cada vagão tem coisas para você fazer, o perigo de você estar no local. O Calango demonstrou partes disso, e eu acho que ele desperdiçou o que poderia ser uma invasão de trem. Então, meio que tipo assim, se no futuro ele quiser fazer uma invasão de trem, vai ser meio que tipo, segunda vez, mais uma vez de novo, sendo que ele poderia ter aproveitado e já ter feito bem legal na primeira vez que fizesse isso, para não ter que ter uma segunda. Eu não acho que nem que vai ter uma segunda vez, mas foi interessante, já digo desde o início. E aí eles começam a se preparar, pegam um cavalo para um deles que estava sem cavalo, eles chega um cachorrinho na cabana que fica lá com eles, o Pardal começa a treinar tiro, porque o Pardal tomou um esporro no começo da sessão meio que falando, pô, que ele podia ter acertado Golias, que isso estava dando problema, o Pardal e tal. E aí eles decidem ir logo invadir o trem. O plano deles lá é montado mais ou menos, né? Eles começam a montar um plano, só que aí começa a ficar muito confuso. E aí o Zarigato vai falar, deixa que o Pardal e a Seita resolve a parte da volta e a gente resolve a parte da ida, né? Beleza? Aí, ok. Então eles vão, começam a fazer aquela cena de filme que eu gostei de como ele narrou isso. Ele deixou bem óbvio a questão de imaginem como um filme. Eu consegui imaginar quando ele falou isso. Eles correndo de lado com o cavalo e tal, indo, pulando no trem, um por um. A hora que o Zóio prende a perna dele e não consegue pular. A hora que um deles quase cai, mas outro ajuda para ele conseguir subir. E aí, que é o Golias, né? Que o Golias é muito pesado. Eles entram todos lá dentro. Na parte de cima, na verdade, antes de eles entrarem na parte de dentro, acontece uma coisa que é um pouquinho de erro com um pouquinho de manipulação aí que eu já acho mais forçada do mestre, que é assim, a galera queria ir direto no maquinista. Lógico, era uma ideia eu acho meio horrível, que era para um ficar já no maquinista para quando o resto resolver avisar e aí ele já parar o trem. Só que eu acho uma ideia meio idiota. Ia fazer uma das pessoas ficar isolada da sessão até a hora que eles chegassem no maquinista. E alguém ia ter que chegar no maquinista para avisar para eles que é para parar o trem. Então não tinha muito por que fazer isso. Mas de qualquer jeito, o que acontece que eu falo que é uma manipulação no mestre forçado, que é a questão de tipo assim, todos os alçapões para abrir a parte de cima do trem, que normalmente são saídas de emergência, ao que eu também acho a saída de emergência, estavam fechadas com cadeado bem grosso. Enquanto todas elas estavam fechadas, só uma estava aberta. Aí é sacanagem, né? Tipo, várias, só uma tá aberta, uma saída de emergência. Bom, por que eu falo que isso é uma parte erro, uma parte problema do mestre? Uma parte é erro, porque não faz sentido ter cadeados pelo lado de fora. Seriam fechaduras pelo lado de dentro que poderiam ser facilmente abertas pelo lado de dentro, porque é uma saída de emergência. Não faz sentido ser pelo lado de fora. Outra coisa é que mais à frente da sessão, um personagem abre um desses alçapões por fora, ou por dentro. Mas se os cadeados eram por fora, como que por dentro alguém iria abrir? Eu não sei se vocês chegaram a reparar isso, mas foi muito confuso essa parte. E só um deles estava aberto.
Então, manipulação do mestre para obrigá-los a ir todos para o mesmo lugar. Sendo que eles poderiam, sei lá, se pendurar no trem e entrar por uma janela em certos locais. Mas ok, não curti muito isso. Essa é uma das partes que eu falo assim, pô, podia estar tudo fechado, os personagens ter que ir até a parte de trás do trem, onde normalmente tem uma parte ali para você entrar, as portas estarem fechadas também. Podiam ter tido várias coisas, mas o que ele escolheu pra acontecer, eu acho que foi o pior possível. Mas aí é o seguinte, então. Eles entram, começam a ameaçar todo mundo, falam ali que só querem o dinheiro, ninguém se machuca, tal, começa a roubar eles de uma forma bem, tipo, ah, beleza, ninguém nem reage ali, ninguém pra meter um discurso no jutsu pra tentar convencer os bandidos a parar, não. Mas eles vão meio que ali saqueando de boa até que um cano frio toca a cabeça do Gaspar. Só que Gaspar não pode ser surpreendido porque ele tem uma habilidade, mas o Calango dá até uma boa, né? Que seria, ah, não, ela não te atacou. Se ela tivesse ido te atacar, aí ok, mas ela só tá apontando pra você. Então, se ela disparar, aí seria um ataque surpresa e tal, essas coisas aí. Eu acho, pelo menos, né? Porque aí é foda, né? E essa pessoa que está mirando a arma é a atriz que está controlando a Cristina. Ela é uma caçadora de recompensas. O Calango acaba soltando sem querer. E também tem outro caçador de recompensas com ele. É um cara de um bigode. Ele também mostra a arma pra eles e fala: Ó, acabou, acabou. Rendam-se seus bandidos e tal. Mas meio que a galera vai falar: Cara, a gente é 4. Se você der um tiro no Gaspar, a gente dá um tiro em vocês. Não precisava do. Lógico, essa é a parte do RPG que é a parte é bom pra mexer com o psicológico do jogador e do personagem, né? Mas não faz muito sentido, que é simplesmente o Horácio mirar em uma criança assim, dar um tiro de lado ali e falar, ah, eu vou matar a criança e tal. A galera tava meio que tipo, cara, ok, né? Menos uma arma apontada pra mim. Não faz sentido. A gente vai matar teu amigo, cara. Meio que a conversa termina com a Cristina falando assim: Ah, falar a verdade aí, vocês são 4, a gente é 2 aqui. Eu não quero mais brigar, não. Vamos lá, eu quero roubar parte desse negócio aí, porque eu tô insatisfeito. O que eu ganho aqui não vai ser maior do que a quantidade que essa galera tem aqui, não. E aí meio que ela se alia a eles. Então meio que foi uma coisa que interessante, né? Pensar assim que a gente não sabe dos princípios do personagem, mas vai que a personagem quando entrou lá, ela ficou meio que, poxa, olha aquele anel de ouro ali, putz, vale mais do que eu vou ganhar pra proteger essa galera aqui, mano. Essa galera não tem amor à vida, não, é? Então, meio que esse lance aí dela se entregar é meio marromeno, mas faz sentido de certa forma, faz sentido um pouquinho. Até porque ninguém ia querer morrer, né? 4 pessoas miradas ali e falar, ah, se vocês me ofereceram dinheiro aí, eu vou. E aí começa mostrando os fanarts e os memes. Eu não gosto normalmente quando mostro os memes, né? Não gostava em Sacramento, eu não gostava nos RPGs do Selbit quando ficava aparecendo meme. Eu não gosto em Sacramento, eu gosto mais das fanarts mesmo. Mas mostra uma coisa que a galera tava querendo. E aí a gente vai direto ali pra parte de volta pro RPG, né? Isso aí é uma pequena pausa que tem que eu anotei aqui só pra falar. O o segundo caçador de recompensa fala que não, que vai lá até a morte, ele começa a tentar trocar tiro com eles e é morto. A Cristina meio que fala com eles, ah, vamos aí, eu vou roubar com vocês e tal. Eu achei que ela ia ser uma participação especial, não, mas não, virou um personagem, não sei se era o plano do Calango, ou se ela... eu acho que era um plano do Calango, porque tem uma hora que sem querer ela meio que fala assim, não, eu vou atirar na parte de trás da cabeça do... Aí ele meio que olha, tipo, é, tipo, ela vai matar o Gaspar? Aí ela, não, eu tô falando de lado, assim, ó, pá, só pra assustar. Aí ele, ah, tá. Então eu acho que já era meio combinado, né? Ela já falou, ó, tá, você não tem muito dinheiro, dependendo do que eles falar, aí você entra pro lado deles e tal. E aí eles vão, passam pro outro vagão, e aí tem uma parte que as correntes para passar pro outro lado já estão soltas, não entendi direito, então meio que eles tiveram que pular. E uma das partes que eu achei legal é que o Gaspar falhou e ele começou a meio que cair e o pé dele começou a bater no chão. Não foi bem descrito, mas ele se engalhou ali, meio que não conseguiu cruzar
pro outro lado e a perna dele bateu ali no chão e ele acabou machucando muito ela. Depois ele é ajudado, sobe e aí eles entram no segundo vagão, roubam mais uma galerinha e passam pro terceiro vagão. Quando eles vão passando pro terceiro vagão, a Cristina vê que tem uma pessoa fugindo. E essa pessoa que fugiu, só pra falar, ela, como foi aquela questão que eu disse, fugiu pela parte de cima, pela meio que a saída de emergência, mas tinha cadeado pela parte de fora. Então, não faz sentido. Mas ok. Em outro momento eles também abrem outra escoteira, se eu não me engano. Eles vão, roubam lá, pegam umas coisas, vão pro quarto vagão. No quarto vagão tem mais uma batalha. Antes de entrar no quarto vagão tem um cadeado que eles começam a atirar. Nossa, que legal. Pá, quebraram o cadeado e entraram. Mas você tem que foi engraçado ter um cadeado por ali, né? E eles conseguirem arrombar o cadeado e no de cima eles não podiam, mas ok. A galera devia ter usado o cadeado de cima, que parece que não perderia partido, e ter botado na porta de baixo, né? Seria uma boa ideia a se fazer. E aí eles têm mais uma batalha lá, derrotam uma galera. Um dos caras se entrega e se joga, né? Eu acho que ele tava esperando o rio passar para poder se jogar. E aí ele se joga, eles estavam numa ponte, se eu não me engano. E liberta meio que um refém, porque uma coisa que ficou é tipo assim, ignora refém. Depois tem outra parte com refém e não dá certo. Não dá certo mais ele ficar com essa coisinha de refém se não for um personagem importante. Qualquer NPC aleatório não tá valendo de nada pegar de refém. Eles falam, nós somos 4, tu vai morrer se matar o refém, é isso. E aí eles andam mais pra frente, mais um refém. Eles agora veem aquele mesmo cara que tinha fugido, que a Cristina tinha visto fugindo, com a velhinha assim, meio que segurando, falando que vai matar ela e tal, e ninguém se importa com essa desgraça de refém. E aí ele meio que fala algumas coisas lá, eles veem que ele tem uma cicatriz no rosto, e ele é aquela pessoa que estava sendo procurada em um daqueles cartazes que eles conseguiram. Eu acho que o Calango cometeu um erro tacando esse cara aí no meio do trem. Lógico, teve uma conversa ali interessante, mas o jeito que foi passado não foi tão legal. Ele pular do trem foi uma coisa repetitiva, a gente tinha acabado de ver uma pessoa pular do trem também. Uma coisa que eu acho que poderia ter sido feita, eu vou falar mais pra frente, mas só continuando aqui. O Gaspar, ele tem uma irmã, a irmã dele tá desaparecida, e ela tinha falado pra ele ter cuidado com um cara de chapéu. É esse cara, então eles falam ali sobre a Alice, o cara fala assim, que tá com ela e tal, vem esses papinhos sobre quem sabe, uma rivalidade que pode estar se criando aí dentro do RPG. E ali eles meio que negociam, não, você vai embora por enquanto, mas depois a gente vai te caçar. E aí ele pula, e do que ele pula, já tinha um cavalo esperando por ele. Eu acho um pouco estranho porque não faz sentido só ter cavalo esperando ele. Ele falou, não, passaram um telégrafo pros caras, mas esses caras já estavam preparados, tipo, pra pegar ele em algum lugar, e aí voltaram, e aí chegaram no trem, ok, mas ok. Pularam, ele pula, quer dizer, ele foge, e fica por isso mesmo. O maquinista conversa com eles meio que com um papinho de que, não, vocês não querem renome e tal. E ele podia, nessa hora, por exemplo, ter botado o Zóio de Gato chegando lá e falando o nome logo da gangue, porque a galera ficou com um papinho doce ali. Depois eles deram um negócio pro cara meio que, digamos assim, ficar com um dinheirinho ali, já que ele não tinha culpa de nada, e possivelmente o maquinista que vai pagar o pato por ter parado o trem. Normalmente acontece isso. E aí eles voltam pra carroça, falam ali uns papinhos lá, começam a conversar. Dessa vez é o Horácio meio que é jogado contra a parede sobre essa questão dele ter apontado uma arma a uma criança, que vai gerar um trauma na criança e tal. Um papinho interessante que eles tiveram. E uma das frases bem legal, que se eu não me engano é o Zóio de Gato que mete essa, e eu curti, porque eu acho que ele não tinha script nem nada, ele pensou ali na hora, o Calango meteu. Às vezes é melhor nós ir e ficar na terra, sabendo que fez a coisa certa. Então, foi uma frase legal. Ele ainda continua falando do que ficar vivo tendo feito coisa errada. E isso é legal. Porque isso demonstra que, pô, se eles morrerem ali não tem problema. Faz parte. É a vida. Bom, só aproveitando para já falar, antes de chegar no clímax da sessão, que é o encerramento, o que seria mais legal, por exemplo, para aquele ladrão ter feito, né? O cara que estava sendo caçado, o cara da cicatriz, com a roupa preta e o grande chapéu. Ele poderia ter subido na parte de cima do trem e corrido até
o vagão que não estavam eles, né? Eles estavam meio que indo pra frente, ele ia pro vagão de trás. Eles viriam ele descendo, ele pegaria algum refém ali, só pra dar tempo dele correr pra trás assim, meio que falar, ah, não, negocia lá com a galera e pede pra galera soltar o pino que une os vagões. E aí a galera ia lá, soltava o pino que une os vagões, ele ficava pra trás, o caçador, e eles continuavam pra parar o trem. Poderia até ter uma coisa bem legal. Se eles soltassem o trem, pegassem os cavalos dele e falassem, ah, vamos ver o que aconteceu com o cara, se ele ainda tá no resto das outras partes do trem. Eles podiam ir, quando eles chegassem lá, o que eles iriam ver? Um bocado de gente morta, porque o cara lá fala que é um matador e tal, e ele ter fugido já. Então teria sido uma cena mais pesada pra galera odiar mais ainda esse cara, porque eles teriam sido culpados de soltar o pino e ter deixado ele com aquelas outras pessoas. Então, lógico, não sei se ele teve tempo suficiente pra pensar nisso, mas eu pensei isso praticamente na hora que eu vi tudo acontecendo. Então, teria sido uma cena um pouquinho mais legal do que foi dele simplesmente pular ali do cavalo e teria as mesmas conversas que eles tiveram. Mas o ápice da sessão foi o final, quando chega o bispo. Se eu não me engano é bispo, agora eu não lembro mais, mas se eu não me engano é bispo, é algo do tipo. E ele está segurando o Pardal, ele fala ali para todo mundo se levantar, ele fala que eles são culpados, o Pardal e a Ceissa de ter matado uma galera dele, então ele que estava meio que ligado no lance de carne de ser humano, né, que estava sendo vendida, ele pega e dispara na cabeça do Pardal, matando o Pardal. Já era um personagem que estava criando uma relevância ali com todo mundo, estava ficando interessante e foi bom ter matado o Pardal, bom porque a gente sentiu o peso do Velho Oeste. A gente não tinha sentido até agora. Sentimos um pouco com a história do Horácio, né? Ele falando um pouco sobre como a mulher dele morreu, deu pra dar aquela sentida no Velho Oeste. Mas agora a gente sentiu mais forte. E isso é legal, porque não teve só uma perda de inimigo morrendo. Inimigo marromeno, né? Tipo, por exemplo, a galera do circo, que não tinha muita culpa dessas coisas. Mas agora sim. Agora sim a gente sentiu esse peso. E quem sabe agora o RPG se desenvolva melhor. Qualquer crítica aos meus comentários ou qualquer crítica a mais que você queira adicionar, coloque aí nos comentários. É isso que eu tenho para falar sobre a sessão. Aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador, e fui.